Nesta semana foi publicada uma portaria para a importação de 300 mil toneladas de arroz pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A expectativa é que a aquisição custe até 1 bilhão e 700 milhões de reais. O produto vai ser destinado para pequenos varejistas, supermercados, hipermercados, atacarejos e estabelecimentos comerciais e deverá ser vendido com o preço máximo de R$ 4,00 o quilo. No total, a Conab deverá importar 1 milhão de toneladas do cereal. O programa Hora H do Agro teve acesso à embalagem que o governo federal irá utilizar no arroz comprado pela Conab. É como se fosse um selo em que é colocado aquele selo nas embalagens e ele vai ser comercializado nos supermercados. Na prática, o governo faz uma espécie de propaganda desse arroz. Veja que no topo da embalagem é possível vermos a mensagem, abre aspas, adquirido pelo governo federal. Embaixo há o logotipo da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o valor máximo de comercialização que foi fixado pelo governo em R$ 8,00 por 2 quilos de arroz. Alguns especialistas afirmam que a medida é populista e é uma intervenção no mercado. A gente vai tratar disso em detalhes, mas antes vamos acompanhar o que disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele explicou que esse arroz a R$ 8,00 2 quilos vai ser, sim, subsidiado pelo governo. Confiram. E o leilão vai estar aberto para todo mundo, quem quiser vender para o Brasil. Eu acho que daí o próprio Mercosul vai ter consciência que se ele quiser especular vai vir de outro lugar, então os players do Mercosul devem vender um pouco disso, tenho certeza, e aí imediatamente começa a chegar. O arroz vai chegar com a embalagem com preço destinado, porque tem uma subvenção do governo. O governo está fazendo isso para controlar o exagero de preço, a especulação financeira de 30%, 40% em 30 dias. Não é concebível uma situação como essa, e ele deve chegar nas gôndolas dos supermercados, eu acredito, a partir de 30, 40 dias já está chegando. Durante o evento, no último sábado, o presidente Lula disse que ficou nervoso porque viu o arroz com um preço alto nos supermercados. Vamos conferir. Esta semana, eu fiquei um pouco irritado porque o preço do arroz, num pacote de 5 quilos, no supermercado estava R$ 36,00. No outro estava 33. Eu chamei o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, chamei a Conab, que é a nossa companhia de abastecimento, chamei o ministro Fávaro, que é o ministro da Agricultura, e nós decidimos. Arroz e feijão é uma coisa que nós brasileiros não sabemos e não queremos abrir mão. Por isso eles têm que estar num preço que o povo mais humilde e trabalhador possa comprar. E por isso tomamos a decisão de importar 1 milhão de toneladas de arroz para que a gente possa equilibrar o preço do arroz nesse país. Bom, a gente vai direto para o painel, conversar agora com pesquisadores, com analistas políticos, para a gente entender os efeitos dessa medida do governo de importar o arroz que vem de fora e mais, e autorizar a compra de arroz de fora do Mercosul sem impostos até o fim do ano. O agro brasileiro tem se manifestado, especialmente agricultores familiares do Rio Grande do Sul, atingidos pela tragédia, que temem efeitos muito danosos ao mercado, especialmente com aumento da oferta, depreciação do preço e um futuro incerto para esse mercado. Vamos tratar disso em detalhes com Felipe Serigati, que é pesquisador da FGV Agro. Seja muito bem-vindo, professor Felipe. Olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, Kellen. Obrigada a você pela companhia. Luiz Felipe Dávila, comentarista da Jovem Pan News, uma satisfação também tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. Olá, professor Felipe. Vamos começar a nossa conversa. Serigati, primeiro para você. Qual é a sua avaliação sobre essa decisão do governo de trazer arroz de fora, justamente nesse momento em que arrozeiros do Rio Grande do Sul, agricultores familiares que produzem arroz, vivem uma das maiores tragédias climáticas, né? Com inundações, perdas de lavouras. Além disso, o governo decidiu que vai tirar os impostos até o final do ano para autorizar arroz de fora do Mercosul. E, por fim, vai tabelar preço de arroz. Esse conjunto de medidas é saudável? Então, vamos lá por partes, né? Então, primeira ressalva que a gente tem que colocar de cara é que, gente, importar não é pecado, tá? Então, se houver necessidade de importar um produto, que seja feito.
Mas a questão aqui é efetivamente qual que é a necessidade de trazer esse arroz subsidiado do mercado internacional, tá? Ontem saíram ali os números do IPCA 15, e pelos números do IPCA 15, ou seja, né, foi a primeira medida oficial da inflação após a tragédia lá no Rio Grande do Sul. O mercado esperava até uma alta no preço de alimentos. No entanto, o que nós encontramos no caso do preço do arroz foi uma contração do seu preço, uma contração de 1,25%. Ora, por que o preço do arroz ele caiu nessa última divulgação? Porque, na verdade, o preço do arroz já vem alto já faz algum tempo, atingindo o seu pico, na verdade, no início desse ano. Por que o arroz está caro? Isso não é apenas aqui no Brasil. Devido a questões climáticas, especial destaque para o El Niño, houve quebra de safra no leste asiático, que são os principais produtores do planeta, só que eles também são os principais consumidores. Diante disso, a Índia reteve exportações de arroz, a Rússia, também ali quase como um mecanismo de arbitragem, também reteve exportação desse cereal e o preço no mercado internacional ficou mais elevado. Então, está tendo problema de desabastecimento? Não, a gente não está vendo isso. Então, a importação subsidiada faria sentido se tivesse um problema de desabastecimento. Por si só, uma importação para você tentar derrubar preço já não seria algo saudável. Só que os números divulgados essa semana pelo IBGE, sequer uma elevação do preço do arroz foi observado, ao menos até o momento. Então, você está falando que não tem problema nenhum em importar, é parte do mercado, o problema é importar sem necessidade a partir dessas informações que você traz. A minha pergunta vai para você, Felipe Dávila. A medida do governo foi acertada? O governo tem feito uma sinalização para a população dizendo que ninguém vai pagar caro pelo arroz. O que você acha disso? Um desastre de decisão, por 3 razões. Primeiro, que o preço do arroz subiu no momento de crise, ou seja, nós tivemos o pânico da população, evidentemente traumatizada pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul com as enchentes, nós tivemos um bloqueio temporário das estradas, nós tivemos problemas com emissão de nota fiscal, problemas burocráticos do mercado, e os preços já se ajustaram não só pelas razões que o Felipe acabou de mencionar, mas o Brasil teve uma safra de 600 mil toneladas acima do ano passado no arroz, então não tinha nenhum risco de desabastecimento do mercado. Foi uma subida temporária do preço e já está se ajustando conforme as coisas normalizam. Então, foi uma medida populista que utiliza dinheiro público para subsidiar essa compra, para fazer propaganda. Parece aquela coisa de preço tabelado da época do Sarney. Lembra os fiscais do Sarney, que é o supermercado? É uma coisa absurda. E outra coisa, vai prejudicar principalmente a rentabilidade dos pequenos e médios agricultores do Rio Grande do Sul, que foram os que mais sofreram já com o desastre. Então, é uma política populista desastrosa, que todo subsídio tem um custo para a sociedade, e pior, ao prejudicar a renda desses agricultores, provavelmente lá na frente o governo vai ter que dar um outro subsídio para esses agricultores, para que eles possam continuar plantando, porque senão o sinal que você vai fazer, não vamos investir na próxima safra, porque acabamos de perder dinheiro nesta safra por causa de uma política desastrosa de preço controlado pelo governo. Professor Serigati, o Felipe Dávila acabou de falar sobre uma política desastrosa e faz menção a esse tabelamento de preço, ou seja, o governo definiu que o quilo do arroz tem que ser vendido a R$4, ou seja, uma intervenção, é a mão do governo no mercado dizendo que esse arroz que ele comprou tem que ser vendido pelo preço que ele estabeleceu como o melhor preço. No curto prazo, para alguns, essa pode parecer uma medida muito boa. O problema é que a gente tem ciclos econômicos e impactos nas decisões até de plantio aqui do Brasil, porque se eu não tenho garantia do preço que eu vou receber pelo produto que eu decidi investir, por que eu vou investir nesse produto? É assim que funciona o ciclo econômico e a intervenção do governo na decisão dos produtores? Pois é. Então, como o Felipe Dávila colocou, você tem um custo, né, em torno dessa política, uma política que tem um desenho que a gente já testou várias vezes lá no passado. Fica curioso a gente insistir nessas soluções que não entregaram o resultado.
E vamos lá, então, no discurso, o presidente Lula comentou de importar 1 milhão de toneladas, mas se eu não me engano que a portaria está comentando 140, 170 mil toneladas, de um volume total de 10 milhões e meio de toneladas, tá? Esse é o número mais recente da Conab. Então, essa é a safra 23-24 brasileira de arroz. Não é essas 140 mil toneladas que vai mudar o preço de equilíbrio desse mercado, tá? Vai favorecer, de um lado, quem conseguir ter acesso a esses pacotes de arroz mais baratos, mas há um custo para os cofres públicos, não só um custo elevado, mas a pergunta é, realmente é necessário incorrer nesse custo? Há necessidade de alocar esses recursos para conter uma alta do preço do arroz que, de acordo com o próprio IBGE, sequer aconteceu? Ok, de fato, os preços no atacado, ou seja, aquele que as indústrias estão adquirindo junto aos produtores, teve elevação. Só que a gente está olhando para o consumidor. Até o momento a gente não viu esse repasse, provavelmente vamos ver esse repasse na próxima divulgação do IPCA, mas não sabemos a intensidade disso. Então, você tem lá um instrumento que é defasado, já está obsoleto, que é essa de tabelar preço, num volume que provavelmente não vai fazer diferença para o volume total do mercado, alocando recursos públicos que talvez fossem mais bem aplicados se fosse utilizado justamente para socorrer esses produtores, para que no próximo ciclo eles tenham condições de produzir uma boa safra, transformando esse choque adverso em um choque temporário. Muito importante esse ponto que você aborda, professor. Eu gostaria de continuar aprofundando nele com você, Dávila. O professor Serigati está dizendo, nós temos uma produção em torno de 10 milhões e meio de arroz aqui no Brasil e a intervenção que o governo pretende fazer é uma importação de 1 milhão de toneladas. Isso dá cerca de 10%, né, do que é produzido. Só que esse volume vai sendo internalizado aos poucos. Isso, de fato, não afeta o preço, mas afeta a expectativa do agricultor de que ele pode decidir por uma cultura, mas a qualquer momento pode haver uma intervenção mais forte que mude efetivamente o preço. O que você acha, Dávila? Eu vou dizer o que o ministro estava dizendo aqui na sua abertura do seu programa, ele dizendo que há uma especulação do mercado. É uma coisa inacreditável. Um desequilíbrio temporário passa a ser uma especulação no mercado. A esquerda tem essa visão de que o mercado é um jogo de soma zero. Se um está ganhando é porque algum ganancioso na outra ponta está ganhando muito. E isso é não compreender o funcionamento do mercado. Desajustes temporários ocorrem, ainda mais no caso do Rio Grande do Sul. Agora, o Brasil já gasta, Kellen, 500 bilhões de reais por ano com subsídios. É uma coisa inacreditável e muitos desses subsídios não têm nenhum impacto, resultado na ponta. Então, isso aqui é uma forma, é uma verba de marketing para marketear em cima da desgraça alheira e prejudicar o pequeno e médio produtor, a renda do pequeno e médio produtor do Rio Grande do Sul, aquele que mais precisa ajuda. Me lembra uma frase do ex-presidente americano Ronald Reagan que diz o seguinte: quando o mercado funciona, a primeira coisa que o governo faz é taxar. Se taxar e continua indo bem, ele regulamenta. E se depois de regulamentar e taxar continua indo bem, aí o negócio quebra e o governo subsidia. Essa é a lógica do governo atual. Muito obrigada, Felipe. Felipe Serigati, agora para você a pergunta. Eu gostaria de voltar no ponto que você estava trabalhando anteriormente. Você acha que essa medida do governo de importar até 1 milhão de toneladas é insuficiente para mexer com o preço a ponto de desestimular o plantio entre agricultores brasileiros? Eu acho que tem outros desafios que os produtores vão encontrar mais adiante, né? Então, houve produtores que perderam instalações, perderam uma parte da safra que talvez fosse colhida, ou seja, mobilizou capital e não vai ter o retorno. O mais importante é fazer com que esses produtores possam permanecer no mercado. Então, o agro é uma fábrica a céu aberto, haverá ano de safra cheia, haverá ano com quebra de safra. O importante é não transformar esse choque adverso em um choque permanente.
que ele seja um choque temporário. Então, vai ter perdas? Ok, pode ter perdas no ciclo, mas garantir a esses produtores as condições para que no próximo ciclo, então numa segunda rodada, eles tenham condições de produzir e voltar à sua trajetória de equilíbrio de longo prazo. Veja que a tragédia que aconteceu não é um fenômeno que nasce no mercado, influencia o mercado, sem dúvida alguma, mas não é um problema de mercado. Daí que tem que transformar esse choque em algo temporário. Uma das estratégias justamente o quê? Dar condições para que esses produtores possam, no próximo ciclo, se tiver condições financeiras, se as condições do solo estiverem adequadas, possa retomar a sua produção tal qual fazia antes da tragédia. Qual é a vantagem dessa medida anunciada pelo governo, professor Serigati? A vantagem depende para quem, né? Então vamos lá, para os risicultores, não vejo vantagem nisso. De novo, acredito que os recursos que seriam alocados nessa política podem ser alocados em suporte a esses produtores. Você garantiria uma oferta de arroz, não só agora, mas também no próximo ciclo. Do outro lado, quem é que pode se beneficiar disso? Talvez o governo, com essa peça ali, quase que de propaganda, é quem tiver acesso a esse arroz mais barato. E veja, não necessariamente vai ser as pessoas mais pobres. Então, ou as pessoas nas regiões mais afetadas. De novo, onde que esse mecanismo funcionaria, faria mais sentido? Se você tivesse um problema de desabastecimento. Aí você tem que fazer esse produto, dado que o mercado não está conseguindo funcionar. Mas até o momento nós não tivemos problemas recorrentes de desabastecimento de arroz no país. Muito obrigada, professor Serigati. Felipe Dávila, alguma vantagem nessas decisões do governo? Eu citei aqui 3 medidas, né? As medidas de tirar os impostos para o arroz que vem de fora do Mercosul, sem limite de volume até o final do ano, mais os leilões e, por fim, a decisão de 1 milhão de toneladas internacionalizadas com um teto de preço. São pelo menos 3 medidas. Quais as vantagens que existem nelas, se é que existem? Olha, eu diria quais deveriam ser as vantagens. A primeira delas, o professor Serigati acabou de mencionar, é ajudar os agricultores, ajudar essa turma a plantar a próxima safra e recuperar os estragos que teve de infraestrutura. A segunda medida fundamental, Kelly, você sabe que um dos maiores gargalos da agricultura brasileira é a falta de armazenamento. Então nós podíamos aproveitar essa desgraça no Rio Grande do Sul para ter um investimento do Ministério da Agricultura em armazenamento de grãos. Essa é a melhor coisa que pode fazer, inclusive para que esses pequenos e médios agricultores não tenham que vender sempre na hora da colheita da safra, que é o pior preço. Então nós poderíamos ter um investimento importante nisso. E o terceiro investimento que a agricultura sempre pede é a melhoria de infraestrutura. Nós já sabemos disso. Então, armazenamento, infraestrutura e um crédito para que esses produtores que tiveram perdas, sim, não só de safra, mas também perdas materiais, pudessem tomar coragem para continuar investindo no campo. Muito bem. Eu quero agradecer Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro. Muito obrigada. Volte sempre, professor. Eu que agradeço. Prazer estar aqui conversando com vocês. Da mesma forma, agradeço Luiz Felipe Dávila, comentarista da Jovem Pan. Volte sempre. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado, professor Serigati.